Abra a Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Vamos fazer a leitura, minha gente, da palavra do Senhor. A partir do versículo de número 50. Lucas 22, versículo de número 50. E assim que você achar, dê um glória a Deus para que eu saiba que você achou. Amém? Lucas 22, versículo 50, diz assim: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém, igreja? Você crê que Jesus curou a orelha desse homem? Nós sabemos que de todos os discípulos, o apóstolo Pedro sempre foi o mais estourado, aquele que queria resolver tudo na força do braço, e nesse caso na força da espada. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, e ali Judas o traiu com um beijo, e quando homens amando do sumo sacerdote Caifás foram ao encontro de Jesus para prendê-lo, Pedro pegou a sua espada, tirou da bainha e deferiu um golpe contra aqueles homens. E no meio daqueles homens tinha um servo do sumo sacerdote. Tem gente que acha que ele era um soldado, mas o texto deixa claro que ele era um servo do sumo sacerdote. O evangelista João vai dizer o nome dele, diz que o nome dele é Malco. E este Malco estava ali, amando de Caifás, para ver, ele era os olhos de Caifás naquele momento, se realmente Jesus era aquele no qual Judas havia dito, e que Jesus seria preso. Ele estava ali para levar um relatório acerca da prisão de Jesus para o sumo sacerdote Caifás, e posteriormente levar Jesus até Caifás. Entretanto, Pedro, movido por sua estupidez, ignorância, grosseria, talvez no intuito de defender Jesus, ele pega a sua espada, tira da bainha, lança um golpe, e a intenção de Pedro não era cortar a orelha, a intenção de Pedro era matar, era ferir gravemente alguém, no mínimo. E aí Malco sofre esse golpe, a sua orelha direita é cortada, é decepada. Então Jesus pega a orelha daquele homem, minha gente, como diz aqui o texto, ele sara a orelha dele, ele cura aquele homem. E aqui nós não estamos lendo apenas um milagre físico, nós estamos lendo não apenas a restauração de um membro do corpo de um homem que havia acabado de perder. Nós estamos lendo aqui a restauração de uma vida e principalmente a restauração de sonhos, de um sonho de uma vida inteira. O Pedro não cortou apenas a orelha do Malco, o Pedro havia cortado a vida do Malco, os sonhos do Malco. Assim como talvez muitos de vocês que vieram hoje aqui se depararam com um Pedro na vida de vocês, que pegaram uma espada e cortaram os seus sonhos. Mas o mesmo Senhor que restaurou os sonhos de Malco,
é o mesmo Senhor que, em nome de Jesus, também vai restaurar todos os seus sonhos e toda a sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, igreja? Quantos aqui têm sonhos? Talvez muitos foram cortados, mas hoje, em nome de Jesus, sonhos serão restaurados. Amém? Você crê nessa palavra? Então eu leio os versículos de números 50 e 51, e você que está na manhã de hoje, aqui na sede da Lapa, leia em seguida em bom tom e alta voz. Vamos lá? E um deles, que coisa linda, tá bonito, hein, gente? Com fé. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, e respondendo, Jesus disse, diga, disse, deixai-os, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Você crê nessa palavra? Então vamos desocupar as mãos e vamos aplaudir. Vamos aplaudir a palavra. Pai querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora. E cada pessoa aqui presente não veio aqui ouvir o homem, mas todos vieram ouvir tua voz. Então, meu Pai, que no abrir e fechar da minha boca sejam ministradas palavras de crescimento, avivamento espiritual àquele que crê. Remove todo obstáculo, todo empecilho, tudo que atrapalha, que eu diminua, que o Senhor cresça. Envia esta palavra com poder e autoridade, e que ela vá restaurando sonhos na vida do teu povo, e assim que ela produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor, podeis se sentar. Muito bem. Este é um relato tão expressivo, é um acontecimento tão marcante na história bíblica, no Novo Testamento, que todos os evangelistas, tanto Mateus, como também Marcos, Lucas e João, registraram. O João, por exemplo, ele dá um detalhe que os demais não deram: o nome deste servo. Porque o Lucas diz que ele era um servo do sumo sacerdote, e não um soldado como muita gente acredita. Ele não era um soldado, ele era um servo do sumo sacerdote, de nome Malco. Eu quero que você leia o relato do evangelista João, no capítulo 18. Olha o que diz aqui, ó. João 18, versículo de número 10. Está escrito: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu, mais uma vez, o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era o que, igreja? Era Malco. Percebe que está escrito que ele era servo do sumo sacerdote e não um soldado, como muitos acreditam? Muito bem, ele era um servo do sumo sacerdote. E sabe quem era Malco de verdade, sendo servo do sumo sacerdote? Eu quero que você guarde essa informação e nunca mais esqueça. O Malco era aprendiz de sacerdote. O Malco estava sendo preparado para, num futuro breve, tornar-se também um sacerdote, assim como o seu senhor Caifás. O Malco foi aquele homem que foi preparado desde sempre, desde a infância, para no futuro tornar-se um sacerdote, um homem que iria administrar o sacerdócio do Senhor. Ele estava se preparando para se tornar um sacerdote no futuro. Agora, naquela noite, naquela madrugada, de quinta para sexta-feira, quando Malco, a mando de Caifás, vai juntamente com os soldados, e Judas,
prender o Senhor Jesus, e quando ele recebe aquele golpe de Pedro, que corta a sua orelha direita, ali, Malco não estava perdendo apenas um membro do seu corpo, uma orelha. Malco estava tendo toda a sua vida cortada, todos os seus sonhos cortados. E eu vou te explicar por quê. Eu quero que você vá comigo para o livro da lei, que é o livro de Levítico, porque em Levítico, mais precisamente no capítulo 21, a palavra de Deus vai dizer aqui, a partir do versículo 16: essas são as leis para sacerdotes. Nós vamos ler aqui um relato acerca da lei mosaica em Levítico capítulo 21, que todo candidato a sacerdote tinha que cumprir. Digamos aqui que está escrito em Levítico 21 os requisitos que um homem deveria cumprir para ser um sacerdote. E Malco, que estava sendo preparado para tal, ele precisava cumprir isso aqui. E no caso, ele não poderia ter nenhum defeito físico. Amém, igreja? Guarde essa informação, ela é importante. Um sacerdote não poderia ter nenhum defeito físico, nenhuma mancha na pele. O corpo do sacerdote deveria ser fisicamente perfeito. O texto diz assim, veja, Levítico 21:16. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações, em quem houver alguma falta, algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará. Amém? Quem é que apresentava dentro do tabernáculo e posteriormente no templo os pães do Senhor? Apenas os sacerdotes. Homem nenhum que não fosse sacerdote não poderia oferecer o pão do Senhor. Tinha que ser um sacerdote descendente da tribo de Levi. E aqui o texto deixa bem claro que ele não poderia ter deformidade nenhuma. Na sequência do versículo 18, nós vamos ler aqui algumas deformidades que o texto apresenta. Vamos lá. Como um homem cego, coxo, de nariz chato, de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado ou quebrada a mão, ou corcovado ou anão, ou que tiver belida no olho, mancha no olho, uma espécie de catarata, sarna, impingens, ou que tiver testículo quebrado. Interessante, né, gente? Quanto mais uma orelha cortada. Está começando a pegar a visão? Está começando a entender? Pedro não cortou apenas a orelha daquele homem. Pedro está cortando o projeto de vida daquele homem. Pedro está cortando os sonhos daquele homem. Pedro está ali naquele exato instante, ao cortar, ao decepar a orelha de Malco, interrompendo um projeto de vida, um sonho de vida. Pedro foi um discípulo do Senhor, um servo, um dos pais da igreja, mas naquele momento, Pedro foi um cortador de sonhos. Quem está compreendendo? E às vezes nós vamos nos deparar com os cortadores de sonho, que vão tentar cortar os nossos sonhos. Nós precisamos estar bem atentos acerca daqueles que estão à nossa volta,
Porque existem muitos cortadores de sonhos. Aquele que talvez você vai contar o seu sonho, e a pessoa simplesmente vai dizer que você não vai conseguir, ela vai querer, no lugar de te encorajar, te desencorajar, ela não vai te apoiar, ela vai talvez até rir de você. Não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Eu inocentemente, era neófito, contei um projeto que eu tinha, um sonho. O camarada foi dando risada daquilo que eu falei. Se eu tivesse a mente fraca, eu teria deixado aquele desdém entrar no meu coração, como muitos acabam deixando, e teria deixado de acreditar em mim. Mas como eu sempre acreditei em mim, e como eu sempre acreditei que Deus também acredita em mim, nunca ninguém pôde cortar os meus sonhos. Pode aparecer muitos Pedros na sua vida, mas se você acreditar em você, e principalmente se você acreditar que Deus é com você, que Ele acredita em você, e que esse sonho que você tem, não é um sonho apenas teu, mas é um sonho que nasceu no coração de Deus, pode ter certeza, ninguém poderá apagar, cortar ou destruir os teus sonhos. Diga glória a Deus. Ninguém poderá. Gente, a orelha direita, qual foi a orelha que Pedro cortou do Malco? A direita. A orelha direita era um membro tão importante do corpo, que a lei vai nos mostrar que no momento do ritual de consagração do sacerdote, a orelha direita era ungida. Olha que interessante, aqui mesmo em Levítico, só que no capítulo 8, olha o que vai dizer aqui a palavra do Senhor, amados. Levítico capítulo 8, abra aí por favor. Versículo de número 22. Levítico 8, 22. Está escrito: depois fez chegar a outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha. Quando eu terminar, você continua. A ponta da orelha direita de Arão. Amém? Esse relato aqui que nós estamos lendo em Levítico é o relato da consagração dos primeiros sacerdotes. E nós sabemos que o primeiro sacerdote foi Arão, e os primeiros sacerdotes foram Arão e seus filhos. E tudo aquilo que foi feito em Arão, em seus filhos, eles começaram a fazer nos demais sacerdotes que eram levantados e consagrados, geração após geração. Era um ritual de consagração, aonde um carneiro separado para tal coisa, o famoso carneiro da consagração, era degolado, era morto, o sangue desse carneiro era usado, e como diz o texto, era passado na orelha. Que orelha, minha gente? Na orelha direita. O Malco ainda não era sacerdote, ele estava se preparando para tal. A partir do momento que Malco continuasse com a orelha cortada, ainda que ele continuasse a servir, no momento da consagração ele seria rejeitado. Por quê? Porque agora ele não tinha mais um membro do corpo, e o homem tinha que ser perfeito, fisicamente falando, ele tinha que ser perfeito, era a lei dizia isso. E agora,
justamente o membro do corpo necessário para o momento da consagração, e consagrar significa também separar, ele seria separado para o sacerdócio, a orelha direita lhe faltava. Então pegue a visão, o Pedro estava cortando toda uma vida, o Pedro estava impedindo que aquele homem tornasse quem ele sempre sonhou ser. E às vezes isso está acontecendo com muita gente. Sabe, infelizmente muitas pessoas tiveram sonhos cortados, o tempo passou, os anos passaram, e a pessoa faz uma retrospectiva da vida, ela olha para trás, e ela começa a fazer uma reflexão acerca de tudo aquilo que ela projetou, de tudo aquilo que ela sonhou, quem ela quis ser, ou o que ela quis fazer, e ela percebe que infelizmente muitos sonhos foram cortados, sonhos que ela não conseguiu realizar. Mas uma coisa diz a palavra de Deus, minha gente, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Você tem que acreditar que ainda não acabou. Você tem que crer que aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu vou além, independente da idade que você tenha, independente dos anos que passaram, Deus continua realizando sonhos, restaurando sonhos. E eu creio que se você continuar sonhando, porque quem não sonha, não realiza. Se você continuar acreditando, Deus é poderoso para realizar, ainda que para você pareça tardio, todos os sonhos que você sonhou para a sua vida. Eu creio nisso, e quem crê também diga glória a Deus. Deus continua realizando sonhos, restaurando sonhos, restaurando vidas. Talvez você pode pensar assim: ah, pastor, mas o Malco ele não seria mais um sacerdote, mas quem sabe ele pudesse pelo menos continuar servindo no templo. Ele não poderia, gente, porque aqui em Êxodo, no capítulo de número 21, a palavra vai dizer assim, ó. Êxodo capítulo 21, Êxodo 21, versículo 1. Nós vamos ler acerca da lei que fala dos servos, porque nem para servo coitado poderia mais servir. Olha o que diz, Êxodo 21, versículo 1. Estes são os estatutos que lhes proporás: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha. Amém, igreja? Com uma sovela, e o servirá para sempre. Nem como servo mais o Malco poderia continuar. A vida daquele homem estava acabada, minha gente. A vida daquele homem estava destruída. Pedro cortou toda uma vida, todo um projeto. Pedro pôs fim em um sonho, em um projeto de vida. Por isso, quando Jesus viu aquele homem todo ensanguentado,
gritando de dor. Imagina, um golpe de espada. Certamente, aquele homem começou a gritar de dor. Sangue jorrando da sua orelha que acabara de ser totalmente decepada. Jesus foi até o encontro dele para lhe restaurar. Volte para onde começamos, em Lucas, capítulo de número 22. Veja o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Pedro, você acha que se eu não quisesse, eu oraria ao Pai e Ele enviaria anjos para me guardar, para me proteger? Pedro, não faça isso, porque quem com ferro fere. E aí Pedro parou o que estava fazendo, se conteve. Jesus, com muito amor, aquele homem está ali para prendê-lo. Aquele homem está ali amando do sumo sacerdote para levá-lo preso, mas com amor, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma raiva, sem nenhum ódio, mas com amor, aquele homem, Jesus pega a sua orelha e o cura, minha gente, restaurando não apenas um membro do corpo, mas restaurando todos os seus sonhos. Jesus também te ama. Jesus ama a sua vida. E Jesus, Ele também continua hoje restaurando sonhos. Eu quero que você acredite, que você que passou por aquelas portas hoje, veio nessa manhã participar deste encontro, dessa reunião. E se você chegou aqui talvez até desanimado, cabisbaixo, sem perspectiva, você que havia deixado de sonhar, você que já não tinha mais nenhum projeto, você que já não sonhava mais nada para a sua vida, principalmente você que diz assim: pastor, eu estou vivendo um dia de cada vez, eu não tenho mais projeto nenhum, eu não tenho mais sonho nenhum, eu já sonhei muito quando eu era adolescente, eu já sonhei muito no início ali na fase adulta. Criança sempre sonha, mas depois de um tempo eu parei de sonhar. Principalmente você que diz assim: eu fui um homem sonhador, eu fui uma mulher sonhadora, eu tinha tantos planos, eu tinha tantos projetos, mas eu vi os meus sonhos sendo cortados. Eu quero que você acredite de todo o seu coração que nesta manhã o Senhor que restaurou a vida de Malco e seus sonhos também vai restaurar todos os seus sonhos. Ele tocou na orelha de Malco, mas eu quero que hoje você sinta o toque da sua mão, da mão do Senhor no seu coração, dizendo, e eu quero que você ouça de verdade a voz do Senhor dizendo: filho, filha, eu estou hoje restaurando todos os teus sonhos, e serei eu que vou realizar todos eles. Amém? Quem recebe essa palavra? Oh glória, vamos ficar de pé e vamos aplaudir aquele que restaura sonhos, igreja.